Olá, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você nesta noite. Queridos, que bom que nós estamos aqui mais uma vez, reunidos dessa forma virtual, mas é o que nós temos para o momento. E eu louvo a Deus por essa possibilidade que nós temos, que essa tecnologia tem nos aproximado de certa forma e não tem nos deixado o distanciamento, nos esfriarem. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, por tudo que Deus tem feito por você, e eu creio que maravilhas o Senhor fará. Hoje o nosso culto de oração é um culto mais direcionado. Eu te convido desde já a fechar os seus olhos e tenhamos agora uma palavra de oração a esse nosso Deus que é poderoso, a esse nosso Deus que é tremendo, a esse nosso Deus que é santo, 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 e não há outro como ele. Feche os seus olhos. Bendito Deus, obrigado por este dia, Pai. A nossa gratidão pelo dom da vida, pela saúde que temos e por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós. E nesse instante, ó Deus, nós como filhos de Deus, nós nos colocamos na sua presença, nós nos colocamos diante de Ti como bondoso Pai, generoso, santo, perfeito que Tu és, que perdoa os nossos pecados. Ah, Deus, a Ti nós confessamos e pedimos verdadeiramente, de todo o nosso coração, de uma forma consciente, Pai, perdoe os pecados cometidos por nós, perdoe pelos erros cometidos, perdoe-nos, ó Deus, pelos equívocos, pelas iniquidades, ó Pai, livra-nos do mal, livra-nos, ó Pai, das ciladas do inimigo, purifica nossa alma, santifica-nos, ó Senhor Deus, porque só o Senhor é Deus, só Tu és soberano, só o Senhor é altíssimo e não há outro como o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, perdoador, abençoador, o Deus Pai Todo-Poderoso. A Ti, ó Deus, eu entrego a vida dos meus irmãos. A Ti eu entrego, ó Deus amado, nesse instante, cada pedido de oração pensado, mencionado. Ah, Pai, opera milagres em nós. Opere milagres, ó Deus, naqueles em que nós amamos. Opere, ó Deus, milagres, Senhor Deus, conforme o Senhor nunca operou antes, porque nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, ó Pai, nós precisamos da Sua ação, nós precisamos, ó Deus, da Sua intervenção. Então, que nesta noite Tu, ó Pai, seja bem-vindo em nosso meio. Essa é a nossa oração, crendo que o controle de tudo está nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que eu tenho para dizer a vocês nessa noite é: continuemos num propósito firme de oração. Continuemos na certeza de que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Que nós não possamos desanimar nem esmorecer, mas que nós possamos continuar confiando toda a nossa dependência a esse nosso Deus. Amém? Queridos, a palavra que o Senhor nos revela nesta noite é uma palavra muito conhecida, é uma palavra que eu e você já ouvimos muitas vezes. Se fosse para eu dar um título para essa mensagem, eu colocaria: o desafio de um milagre da fé. Ou seja, ter fé já é um milagre nos dias de hoje. Conseguir esperar em Deus, ter esperança, conseguir confiar e depender já é uma ação milagrosa. Ou seja, quando eu dependo de Deus, eu manifesto a minha fé, eu opero a minha fé, eu deixo a minha fé transparecer, eu deixo a minha fé reluzir em mim, eu deixo a minha fé resplandecer em mim. Essa é a palavra. A minha fé tem que resplandecer, a minha fé tem que sair de mim e ir para os meus que estão ao meu lado, ir para o próximo, ir para aqueles no qual eu amo, ir para aqueles no qual eu espero que enxerguem o Senhor. Ah, queridos, como é bom. Bom é depender de Deus. Bom é depender desse nosso Senhor que criou os céus e a terra. Não há outro caminho, não há outro propósito, não há outro sentido, queridos, se não for verdadeiramente para nós dependermos desse nosso Deus, desse nosso bendito Senhor. E é desafiador. Sabe por que é desafiador? Porque nesses tempos de crises em que nós estamos vivendo, nós somos desafiados a operar, ter uma fé operante,
ter uma fé operacional, visível, expor, descansar no Senhor. Que eu e você consigamos. A palavra de hoje é aquela palavra que diz justamente quando Jesus ele estava chegando ao encontro do seu amigo Lázaro. E chegando lá, ele sabia que o seu amigo havia morrido, ele já sabia o que havia acontecido, e mesmo assim ele esperou, ele aguardou, e demorou mais dias do que o de costume para que naquela época a pessoa pudesse voltar à vida. Então as suas irmãs, principalmente aquela que vai ao encontro dele, aquela que vai ansiosa, porque a palavra do Senhor diz assim que o maior milagre operado no Novo Testamento é justamente a ressurreição de Lázaro, porque quem testemunhou isso viu o poder de Deus. A história que é contada se encontra lá em João, no capítulo de número 11. E a gente consegue extrair algumas lições clássicas de fé nesse contexto. Sabe por quê? Porque quando Cristo ele está chegando, Marta, quando vai ao encontro dele, ela tem uma fé, queridos, maravilhosa. Ué, pastor, como assim? Uma fé maravilhosa? Sim, é uma fé maravilhosa, mas para o ontem. Sabe por quê? Porque ela fala, se tu tivesse chegado antes, se você tivesse chegado há 3, 4, 5 dias atrás, queridos, o que é relevante nesse contexto é nós sabermos que a fé, ela tem que ser existencial para o momento. Sabe por quê? Porque se ela for uma fé que, se tivesse acontecido ontem, se tivesse sido antes, se... Essa é a palavra que os crentes mais gostam, não é verdade? Se é uma condição que nós colocamos como se Deus tivesse alguma restrição de operar o seu milagre, de fazer as suas ações. E muito pelo contrário, nós que somos limitados, porque nós somos seres humanos. No Antigo Testamento, queridos irmãos e queridas irmãs, quando aqueles que estavam no caminho, na saída do Egito, no caminho para a terra prometida, o Senhor dava provisão a eles. O Senhor mandava que caísse do céu até o maná. Em tudo eles eram supridos. E especificamente com o maná que vinha para eles era provisão diária, era para aquele momento, ou seja, eles tinham que exercer uma fé que fosse para agora, para aquele momento, para aquela situação. Porque se eles deixassem para guardar, se eles fossem comer amanhã aquilo que o Senhor proveu hoje, a palavra afirma que aquele maná ele cheiraria mal, ele criaria até bichos, querido. Ou seja, há uma fé providencial, uma fé para agora, é uma fé para hoje. E, queridos, a palavra continua lá no Novo Testamento, no relato do querido Lázaro, que quando Marta ela continua falando com o Senhor ali e colocando as suas lamentações, colocando ali a sua dor, o seu choro pelo luto do seu irmão, o Senhor consola. O Senhor, Marta, ele diz, não é para a morte, ele não está morto. E ela continua dizendo e afirmando e tendo uma fé, se não para o ontem, uma fé para amanhã. Que quando ela diz assim, eu sei, Senhor, nós nos encontraremos na eternidade, nós nos encontraremos na vida eterna. Queridos, a fé ela tem que ser pontual. A fé é para agora, para hoje. Então coloque a sua fé em prática, porque o que Jesus estava afirmando para Marta era que Lázaro voltaria à vida naquele momento. Não era para ter sido antes, não era para ter sido depois, mas era para exatamente aquele momento. Aquele momento. E eu vou ler o texto que diz em João 11 para a gente ter uma referência baseada, né? Uma referência fidedigna. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus
e lhes contavam dos feitos de Jesus, aqueles que ele realizava. Então, os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram que que sinais se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. João 11, do 45 ao 48. Cristo, ele operou milagre livremente. Nas ruas comuns, nos becos, nas vilas, nos bairros de toda a cidade. Todavia, de acordo com as autoridades religiosas de sua época, aquela era uma ocasião errada. Tais acontecimentos só poderiam acontecer quando o mundo apocalíptico viesse. Eles não conseguiam enxergar o Messias ali naquela ação, naquele momento. Ou seja, não adianta a nossa fé ser do passado e nem do futuro se nós não a executarmos hoje, se nós não a praticarmos hoje. Porque senão, queridos, nós não passaremos ou teríamos uma fé ultrapassada como a de Marta, ou teremos uma fé que é apocalíptica, que é o caso dos fariseus, e não, nós temos que ter uma fé que executada aqui, agora, hoje, meus irmãos. Os milagres que eles viram em Jerusalém ou na Galiléia, eles não poderiam ser verdadeiros na opinião dos fariseus, na opinião daqueles que faziam parte dos sacerdotes ali. Hoje, ainda nós estamos cercados, sabe do quê? De pessoas céticas. Porém, nós temos uma fé firme, inabalável em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, queridos, cabe a nós louvarmos a esse Deus. Cabe a nós sabermos o momento e a hora de descansarmos em Deus. Nós temos que ter e exercer uma fé operante, uma fé que ultrapassa o nosso ser, que resplandece em nós. Sabe por quê? Senão todos esses acontecimentos que têm acontecido nos levarão para uma fé de um futuro longínquo, de um futuro distante. Mas não, nós temos que ter uma fé operante aqui, e não uma fé que, se fosse antes, se tivesse acontecido antes do carnaval, toda essa situação que nós estamos enfrentando. Queridos, há um tempo certo para todas as coisas, há um tempo determinado, diz a palavra de Deus lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, e esse tempo que nós estamos vivendo tem que ser um tempo de contrição, de reflexão, de ressignificar as nossas vidas, ressignificar a nossa fé. Sabe por quê? Porque o Senhor quis que estivéssemos nós aqui agora, dessa maneira, dessa forma, para que a gente pudesse valorizar os momentos que nós tivemos em comunhão uns com os outros, em comunhão dentro do templo do Senhor. Nada acontece sem a permissão e autoridade de Deus. É culpa de Deus? Não. É culpa do homem? Não sou eu quem vai afirmar, eu não sou juiz para decretar nada, mas o que cabe a mim e o que cabe a você é orar. É orarmos, nos consagrarmos e colocar a nossa fé em ação. Dobre o seu joelho, coloque o seu pensamento em Deus e espere, porque não acontecerá como Marta. Deus, se tivesse acontecido alguma coisa antes, não estaríamos nessa situação. Deus, sim, claro, eu entendo que na glória nós nos encontraremos. Não, é agora. E a nossa fé de hoje reflete, então, a nossa fé de amanhã apocalíptica. Glória a Deus. Amém. Feche os seus olhos. Eterno Deus, bondoso e tremendo e poderoso Pai. Senhor da glória. Senhor das luzes, Papai querido. Deus, como é bom descansar em Ti, como é bom colocar a nossa esperança, a nossa dependência, a nossa fé somente no Deus vivo, no Deus da vida, Pai. Opere em nós a ação que o Senhor operou na vida daquela mulher, ó Deus, de Marta, e a ensinou
a esperar e descansar no Senhor. E de uma forma prática, Deus, nós também precisamos nesse momento, esse tempo que nós estamos vivendo hoje ou agora, Pai, colocar a nossa fé em ação. Então, Deus, nos ajude, porque de nós mesmos, nós nada podemos. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado pela revelação, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, obrigado porque não há outro além de Ti. Opera em nós, ministra em nós. Deus, toda honra, toda glória, todo louvor somente a Ti, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, amém. Glória a Deus. Que o Senhor guarde a sua vida, proporcione a você e a sua família saúde e que nós possamos nos encontrar em breve. E coloque as pessoas que você sabe que têm necessitado de oração, coloque elas nas suas orações, coloque elas no seu pensamento, entregue elas ao Senhor, tanto a sua família, quanto a sua vida, quanto a nossa nação, quanto a esse nosso mundo que nós vivemos. O nosso planeta precisa, queridos, de oração. O ser humano precisa encontrar Jesus e que nós possamos ter essa fé para que essas pessoas enxerguem em nós a ocasião de encontrar esse Jesus, a resposta para tudo, a resposta para a salvação, a resposta para a paz no mundo está somente em Jesus. E isso depende de mim e de você. Que Deus te abençoe e que haja paz no seu coração e que possamos enfrentar este momento de crise juntos, em nome de Jesus. Amém.